Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo para mais um episódio do podcast Experiência. Você vai encontrar histórias, relato, muitas experiências de pessoas que eu conheci, mas também pessoas que vão aparecer e vão querer participar do nosso podcast Experiência. Tanto histórias que essas pessoas vão contar, relatos familiares, vamos falar também sobre relacionamento, espiritualidade, muitos assuntos que eu vou trazer aqui e essas pessoas vão me ajudar, tem a ver com a nossa experiência, mas também quero que você tire aprendizado através dessas experiências. E continue comigo para você escutar essa história de hoje, essa experiência de hoje. Hoje eu trago uma convidada muito especial e eu sempre falo que Deus une pessoas para um propósito maior. Pessoas vão passar na sua vida, mas elas vão acrescentar. Esses dias eu conheci uma pessoa e ela trouxe muitos assuntos assim que eu já tinha curiosidade, mas agora quero mais aprofundar. E ela vai contar para a gente um pouco mais sobre esse assunto. Quero falar da Simone Guazzi. Olha, ela tem um histórico aí de 20 anos na área de estética, mas teve uma transição na vida dela que mudou após um fato muito importante, um fato de uma experiência transformadora na vida dela. E ela foi para a área da sexologia, a falar de coisas que a gente muitas vezes precisa saber com educação, mas também com delicadeza. Então, Simone, seja muito bem-vinda. Obrigada, Karina, pelo convite. Meu nome é Simone, eu atuo na área da estética há 19 anos, trabalho com mulheres e recentemente eu fiz uma pós-graduação em saúde e educação sexual, um assunto extremamente inerente à vida do ser humano, porém muito pouco falado nos dias de hoje e envolto de muitos tabus. Então, falar hoje sobre sexualidade de uma forma leve, descontraída, porém com muito embasamento, é o meu propósito real de vida. E é um assunto que eu acho assim, que toda criança, né, a partir de certa idade, deveria aprender corretamente. Não somente falar da parte física, né, mas os tabus, as regras, o que é que essa criança precisa aprender para depois se tornar uma mulher, um homem, até mesmo bem educado na área, né, sexual, vamos dizer assim. E não somente a parte sexual do sentido dele saber, mas conhecer e ter cuidados. E aí a gente fala um pouco do autocuidado que você comentou comigo, né? Quais são a base para esse autocuidado, né? Na parte da área da saúde sexual mesmo, Simone? Karina, nunca nos falaram sobre sexualidade. Verdade. Os nossos pais nunca tiveram esse diálogo. Até porque eles nem sabiam. Uhum. E eu acho que eles tinham uma visão de que se eles falassem sobre determinados assuntos, estariam nos induzindo à prática. Verdade. Quantas vezes, quando você era criança, você foi reprimida? Tira a mão daí, senta direito, fecha a perna, a menina não faz isso. Por quê? Porque a mulher ela não podia se tocar, ela não podia se conhecer. Quando se falava sobre sexualidade, na escola mostravam aquelas vulvas cheias de verruga, uma mulher grávida, ou então se mostrasse uma imagem de um pênis, mostrava um pênis também cheio de verruga, cheia de infecções sexualmente transmissíveis, porém nunca se falou do prazer. Então você imaginava o quê? Se eu tiver relação sexual, eu vou ficar grávida, eu vou ter uma infecção sexualmente transmissível? Eu não quero transar. Porém, nunca se falou sobre o prazer. Sim. E falar sobre educação sexual com as crianças, a pergunta que eles fazem, geralmente são perguntas muito rasas. A malícia está na mente do adulto. Então, às vezes, o que ele precisa são de respostas simples para aquele momento, para aquela faixa etária. Isso. A gente que floreia muitas vezes na resposta e não há necessidade, porém, é importante saber. Porque uma vez que essa criança, Karina, ela tem conhecimento sobre o seu próprio corpo, ela vai saber distinguir um carinho de um abuso. Que aquele carinho que o tio faz não é carinho, aquela sentada no colo, desconhecido, sabe? Essas coisas assim do tipo. Porém, as pessoas têm muito receio, têm muito medo, porém acaba sendo prejudicial na proteção dessa criança. Quantas crianças são abusadas hoje dentro dos próprios lares porque elas não sabem distinguir? É verdade. Esse tipo de toque. E toda essa falta de educação, vamos dizer assim, reflete na fase adulta. Porque nós, como mulheres, como um homem, ele vai olhar na fase adulta e vai ter certos receios
ou vai ter uma prática incorreta, vamos dizer assim. Sim. A pornografia. O homem, principalmente, ele tem acesso muito cedo a esse tipo de conteúdo. Porque o homem, ele foi criado com a ideia de ser viril, de ser homem, o homem tem que dar conta, ele tem que ser forte o tempo inteiro. Uhum. Então, quando o homem vai para a primeira transa ali, sexual, aquele primeiro contato sexual com uma mulher, o homem ele tem total domínio do corpo dele. A mulher já não. Porque a mulher, ela não podia se tocar, ela não pôde, nunca falaram sobre prazer com ela. Na verdade, a mulher tinha por obrigação só proporcionar prazer. E então, procriar, né? Vamos dizer assim, gerar, né? Exato. Então, a primeira transa dessa menina, geralmente, ela idealiza, né, aquele sonho todo, mas acaba sendo algo meio frustrante. E o homem não, ele já vai para aquela transa, ele vai ter um orgasmo, porque ele já tem domínio, ele já conhece o corpo dele, ele sabe o que proporciona e o que não proporciona prazer. Porém, pela falta de orientação dessa garota pelos pais ali durante a adolescência, acaba gerando todo esse desconforto, o qual todas as mulheres, uma boa parte, acabou passando por isso. E aí eu vejo também uma coisa assim que, desde quando eu comecei a tratar, né, o meu público é um pouco maior, é de mulheres, né, mas elas esquecem que a parte de um relacionamento faz parte também a parte sexual, né, e aí vem as questões dos traumas, bloqueio que ela criou na infância, e agora ela precisa desbloquear, vamos dizer assim, né, e durante o meu processo terapêutico eu vejo muitas mulheres florescendo. E aí a gente entra em assuntos que ela precisa tratar, sim, né? Dar valor, dar importância para aquilo, para que ela possa melhorar o relacionamento com o parceiro, né? E isso é uma coisa muito importante, influencia tanto o físico, mas a parte emocional dessa mulher. Karina, você tocou num assunto muito importante. Os casais não falam sobre sexualidade. As pessoas não colocam em cima da mesa as suas questões, as suas insatisfações. Eu achei que ele soubesse, eu achei que ela sabia. Entra nesse achismo. Cria assim um elefante branco enorme no meio da sala. Eu achei que você estava gostando e ninguém fala nada. E às vezes pode até levar anos, né? Tem relacionamento que, principalmente com um relacionamento antigo, né? Os nossos pais, avós, ficava anos vivendo aquela vida e muitas vezes não tinha nem o que era prazer, o que eu gosto ou deixo de gostar. E hoje nós temos que mudar essa forma de pensar. É engraçado porque quando você pergunta para algumas mulheres, você gosta de sexo? É legal, é gostosinho. Sexo é maravilhoso. Sexo, o prazer, o orgasmo, ele traz vida. E muito provavelmente essa mulher que tá falando, sexo é gostosinho, muito dificilmente essa mulher tá tendo prazer. Muito dificilmente, Karina, essa mulher está se sentindo satisfeita com seu companheiro. Muito provável esse casal não fala sobre sexo, eles não expõem as opiniões, os gostos, os desejos. E aí forma uma forma de pensamento, onde você falou, né? Eu penso que o outro está achando legal, o outro também está achando legal, só que chega num ponto que aí a gente vai entrar numa questão física. Muitas mulheres têm problemas ginecológicos, né? Bloqueios mesmo, né? Até emocionais que afetam a parte ginecológica. E ela não sabe o porquê. E quando a gente vai entrar nesse assunto, ela vai sempre para o físico, né? Não é só o físico. Existe o conceder e a permissão do outro também, né? Karina, quando falamos de autoconhecimento, as pessoas pensam em questões só emocionais. Tem mulheres que não conhecem o seu próprio corpo. Sim. Se eu chegar na rua e abrir uma enquete e falar, você sabe a cor da sua vulva? A mulher, ela não vai saber se ela é amarronzada, se ela é avermelhada, se ela é rosada, porque as mulheres não se olham, as mulheres não se conhecem. Acho que foram pouquíssimas as mulheres que vivenciaram uma experiência de pegar um espelho e olhar a sua vulva. Sim. Se tocar, se conhecer, olhar a textura, explorar o seu clitóris. Muitas mulheres não conhecem o seu clitóris. Muitas mulheres, infelizmente, hoje dentro de uma relação sexual, principalmente, elas esperam sentirem prazer, ter um orgasmo, apenas com uma penetração. É verdade. Sendo que é um órgão exclusivo, o prazer. Ele foi feito só para essa finalidade. E até você da área de estética, você pode até falar com mais clareza, né? Quantas vezes a gente procura, né, a parte estética, é o cabelo, é a pele, mas esquecemos do que está aqui dentro, né? Qual o desejo? Qual a minha vontade?
Por que eu não tenho orgasmo? Ah, quando eu tenho, quanto tempo dura? O que é orgasmo? Já começa por aí, né? São muitas perguntas que ela fazem, mas também com medo de saber, porque é um assunto que ainda não é falado, ou entre o casal, né? Ou entre amizades mesmo, né? E falar corretamente. Eu acho que entra muito o medo do julgamento, né, Karina? Como eu vou falar pro meu esposo, dependendo do tempo de relacionamento que eu tenho, que eu não tenho orgasmo? Como eu vou entrar numa roda de amigas, onde as mulheres estão sempre procurando contar vantagem, vantagem. Ah, gente, eu acho que eu tô me achando meio que por fora de tudo isso, porque eu não tô sentindo nada do que vocês dizem sentir. Mas será que tá todo mundo mesmo sentindo? Será que aqueles homens naquela roda, naquele bate-papo ali no bar, é só pra que lá em dar casa é não sei fama. Quantas vezes por semana, será mesmo? Tá aí, nessas 10 vezes por semana, quantas vezes a sua companheira se sente satisfeita? Isso. Né? Porque os homens, eles vão muito pelo quantitativo e esquece a questão da qualidade. E a mulher, ela tá envolta na questão da qualidade. E aí você vê também a questão da autoestima, é a vergonha com o próprio corpo, né? Aí ela fala assim, como é que eu vou... por exemplo, eu ouvi um caso de uma mulher que ela tinha que fazer relação somente no escuro. E aí a gente foi, tipo, conversando e ela falou assim, eu tinha vergonha de expor meu corpo. Então, não é só a parte estética que ela se preocupa, né? Mas também como é que ela vai demonstrar esse corpo para essa pessoa que está ali com ela, né? E ali também surge um bloqueio da entrega, do prazer. Como é que eu vou performar, né? Porque as mulheres, elas, infelizmente, muitas mulheres ainda têm essa questão de auto-performance. As mulheres buscam curso na internet para aumentar, para proporcionar o prazer para aquele homem. É sentada, é quicada, é rebolada. O que essa mulher busca para dar prazer para ela mesma? Karina, uma mulher que apaga a luz, né? Você que trabalha com essa questão muito mais a fundo de autoconhecimento, o que ela está querendo esconder? Qual o medo de se mostrar? Eu acho que entra muito também a questão do julgamento. O que esse homem vai falar se eu começar a performar, se eu falar que eu vou instalar aqui uma barra de pole dance e vou dançar? Então, essa questão do autoconhecimento, eu acho que se todas as mulheres tivessem noção da importância desse tema, porque ele acaba atingindo muitas outras áreas da nossa vida, né? Sim. Você se conhecer, porque eu falo que a cada dia você se conhece. As pessoas ficam, a terapia, tive alta da terapia tem dia. Eu falo, gente, não, porque a cada dia você descobre algo novo relacionado a você. E eu falo assim, há quantos anos você já está vivendo? Então, vamos dizer 30, 40, então há quantos anos você precisa se conhecer, né? E uma coisa sempre atrela a outra, né? Se ela tem esse medo de expor, né, o corpo dela, tá, então ela faz só por fazer? Aí vem a questão, eu tenho que ser usada, né? E esse homem, ele só tem o poder de me usar e eu fico bem com isso? Então, uma coisa gera outra. A mulher, ela tem, na verdade, a ideia de que ela tem que cumprir protocolo, principalmente quando ela tá dentro de uma relação ali monogâmica. E imagina a cara desse homem, né? Se a mulher não cumpre o protocolo. Sim, meninos, vocês fazem cara feia, porque eu sei que vocês fazem. Inclusive, eu falo, lava a louça, pega a sujeirinha do ralinho e joga no lixo, que isso é prazeroso demais pra mulher também, tá? Porque o prazer pra mulher, Karina, ele começa lá no café da manhã. Uma coisa, né? Que você fala. Preliminar, meninos, não é sexo oral. Sexo oral é sexo, tá? Preliminar é você tratar essa mulher bem no decorrer do dia. Então, Karina, essa questão da mulher se conhecer, dela falar, expõe. O óbvio precisa ser dito, precisa ser falado. Sim. E o desejo que ela tem, igual você falou, já começou antes. Como é que essa mulher, vamos pegar uma mulher brasileira, né? É o que tem mais hoje, uma mulher, uma mãe solo, né? Que vive correndo para lá, fazendo todas essas tarefas. Quando ela encontra um parceiro, ela quer sentir a princesa, ela quer sentir bem, ser tratada, né? E aí o homem só pensa no ato em si e não pensa antes. Levar para jantar, cuidar, o carinho, o afeto, deixar algo preparado para ela. Quando ela tem, ela se assusta. Eu tive uma experiência de uma pessoa que ela recentemente se separou e ela encontrou uma pessoa que fez isso com ela. Ela achava estranho ele servir ela. E aí o sexo foi depois, foi uma consequência, não foi o principal. Ela ficou admirada como esse homem tratou ela. Então, o fato é,
nós precisamos sim saber dialogar sobre sexualidade e sobre prazer. E esse prazer não é só o ato sexual. Quem é esse homem? Tipo, porque, gente, vamos ser bem sinceras. Tudo isso que você me falou aqui criou um clima que não... É muito mais prazeroso do que muitos orgasmos. Porque o orgasmo, gente, é algo muito rápido. Imagina uma mulher ser bem tratada. Só que eu acho que até essa questão do autoconhecimento, né, Karina? Porque as mulheres, elas não estão acostumadas com esse tipo de tratamento. E tem a questão das mulheres não se sentirem merecedoras também de serem bem tratadas. Olha que interessante tudo isso. A pessoa até estranha. Nossa, será que... Não, deve ter alguma coisa de errado aí. Alguma coisa pode acontecer a qualquer momento. Já cria meio que uma atenção. Olha que coisa linda. E aí eu fico pensando também, quantas mulheres, assim, pelo fato dela não ter o prazer, ela não ter esse companheiro, né, ela busca a solidão. Ela fica sozinha por preferência, né, tipo, não tem homem, ou então ninguém vai corresponder. Dentro do processo de autoconhecimento que eu faço assim, ela precisa estar bem sozinha sim, né? Mas não pode sentir solidão, que a gente fala da solitude, né? Ela tem que estar bem. Mas por que não? Ela tem que ter o prazer dela na hora que ela quiser, né? Uma pessoa que às vezes não tem um companheiro, ela pode buscar sim uma outra pessoa, mas não satisfazer só os desejos fisiológicos que a gente fala, né? Mas estar com essa pessoa, conversar, saber o valor que ela tem. E a solidão, hoje em dia, principalmente com as mulheres, tem crescido. Você tem percebido isso, que as mulheres é meio que uma fuga, né? Já que eu não encontrei, prefiro ficar sozinha. É aquilo que eu falei anteriormente, né? Todo dia, todos os dias, temos a oportunidade de nos conhecermos melhor. E muito provavelmente uma mulher que se fecha, que vem com aquelas frases prontas, né? Eu tenho o dedo podre, homem nenhum presta, eu não dou sorte no amor, casamento é assim mesmo. Gente, não. E a Karina, ela trabalha perfeitamente com isso, né, Karina? Com essa quebra dessas crenças, da importância dessas mulheres não ficar reverberando, reformulando essas frases ali todo dia. E a importância, ciclo, né? Um ciclo repetitivo, quebra. E dessa mulher se conhecer, dela olhar para dentro, dela confrontar as sombras dela. Peraí, por que eu tô atraindo esse tipo de parceiro? Por que eu entrei nesse lugar e eu não quero mais me relacionar? Não que a pessoa precisa ter alguém, sabe, Karina, para ser feliz. Isso, mas ela tem que ela esteja por escolha. Se ela optar por ficar sozinha, que ela opte ficar sozinha, eu acho que por escolha. Não como algo assim, sabe, meio que determinado, sem ela saber o porquê disso tudo, né? E tudo tem um motivo, né? A gente fala assim que a causa, né, tem uma raiz. E aí, quando a gente caça essa raiz, ela aparece. Eu falo que durante um processo é dolorido no início, porque você vai ter que mexer em raízes, em coisa do passado e tal. Mas quando você transforma isso, você reconhece quem você é e você fica satisfeita. Aí que é essa coisa de estar bem consigo mesmo. Aí as coisas mudam, né? Agora eu estava pensando também, Simone, a respeito de mulheres que já tiveram a primeira gestação, a segunda gestação. Como é que fica, além do físico, né? O corpo em mudança, um período que ela não tem uma atividade sexual e o pós, até esse corpo voltar, uma maneira de dizer, né, para ela, que ela tem que estar bem para o marido desejar, né? Como é que fica a parte sexual dessa fase? Olha, Karina, isso eu tenho propriedade para falar, porque eu tenho 2 filhos. Essa questão do corpo, eu sou uma mulher que eu gosto de me cuidar, eu não sou refém, tá, desses padrões estéticos que a sociedade pré-estabelece sobre nós mulheres, porém eu gosto de me sentir bem. Eu gosto de olhar no espelho e me sentir bem com a imagem que eu vejo refletida. E esse pós-parto, você se permitir, primeiro, amiga, porque não dá tempo, vamos ser bem sinceras, tá? Porque é criança, é casa, é marido, é cachorro, é trabalho. A maternidade, ao mesmo tempo que ela é muito prazerosa, ela é muito exaustiva também. Porque romantizaram um monte de coisa que depois, quando você passa ali na prática, você vê que não tem nada de romântico, tá? E quando essa mulher tem um tempo, ela quer deitar, amiga, e dormir. Ela pensa em tudo, gente. Ela pensa em tudo, menos em prazer, porque o dia dela tá envolto de muitas outras demandas. Sim. Aí é sobrecarga emocional, física, entendeu? Né? Então, se essa mulher não pensa em sexo, como que ela vai ter vontade de transar? Ela não vai ter vontade de transar.
E nós, mães, nos deixamos por um certo tempo nesse lugarzinho ali guardadinho. Quando tiver tempo eu olho pra Simone, porque a gente vai priorizando outras coisas. E acaba acontecendo mesmo do casal se distanciar, né? Tipo, é lindo. É o que eu acabei de falar, a maternidade é lindo, é gostoso, tudo, mas tem essa exaustão também. Só que a mulher, ela precisa ir se reconectando de novo com o seu corpo. As marcas que ficam, aquela flacidez, aquela estria, poxa, são marcas de um fruto, de um amor incondicional que você gerou, que você criou. Só que essa mulher, ela precisa estar bem com ela mesma. Ela precisa se conhecer, ter esse acesso ao autoconhecimento, para que isso não vire um bloqueio, porque senão, Karina, vai virar um bloqueio. Essa mulher vai colocar a maternidade à frente de tudo. Essa mulher vai se deixar, essa mulher vai se esquecer. Essa mulher, ela não vai sentir desejo pela imagem refletida ali na frente do espelho. E muito provavelmente, Karina, se essa mulher não se sente desejada com a imagem que ela vê refletida ali no espelho, como que o parceiro vai? Eu não tô falando que você tem que ficar bonita pra agradar o outro. Você tem que ficar bonita pra você mesma. Sim. E uma coisa puxa a outra, né? Se ela não tá bem com ela mesma, automaticamente ela não vai... ou ela vai fazer por obrigação, né? Com esse parceiro. Ou ela muitas vezes vai rejeitar. E aí um caso também que acontece, né? Que é a depressão pós-parto. E o homem não entende. Acha que é besteira, frescura. E aí muitas vezes se afasta a parte sexual. E aí entra mais um motivo para levar até mesmo a separação. Porque ele acha que é com ele a questão, né? E não é. É com ela. Então, primeiro reconhecer que ela não está bem, ela aceitar o corpo que ela tem naquele momento, porque ela passou por uma gestação, e depois, e se ela tiver uma depressão pós-parto? Né? Então, tudo isso compromete o casamento, compromete o relacionamento, né? E uma das coisas também que eu vejo que você comentou, essa mulher, ela se entrega totalmente à maternidade e esquece. Ou deixa de lado o marido, né? Coitado do marido. E aí... Ele que lute. Ele que lute. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu acredito que quando você se conhece, você vai aprender a separar isso. Saber o momento de estar com esse marido. Porque, gente, marido, muitas vezes, é o bebê da vez. Não é só o bebê que você gerou, né? Ele também precisa da atenção e ele vai te cobrar. E aí é ruim porque, em muitos casos, é interpretado mal. A pessoa pensa que é uma separação, que não vai ter mais volta. E não, é só um momento, né? Tempo de qualidade, Karina. Esse casal, eles precisam tirar um dia na semana, que vai ser um dia, Karina, que não vai falar de conta, que não vai falar de trabalho, que não vai falar de maternidade. É um dia pro casal. Vai ser uma terça, vai ser uma quarta, vai ser uma quinta-feira à noite? Eu não sei que dia que vai ser. Vocês vão definir entre vocês dois. Vai assistir um filme, vai comer uma pizza, vai tomar um vinho. Eu não sei o que vocês vão fazer. Tirem esse tempo para vocês. Se vai acabar em pizza esse encontro, se vocês vão adormecer no sofá porque vocês estão cansados, exauridos ali por conta da maternidade, tendo ou não tendo filho, tá tudo bem. Mas é importante ter esse dia na agenda, porque você agenda a academia, você agenda a escova, você agenda cabelo, o homem agenda o horário no barbeiro, tem o dia do futebol, tem o dia da cerveja com os amigos. Por que não agendar um tempo de intimidade? Só que as pessoas acabam não colocando isso como prioridade. Então vai ficando para segundo plano. Então você vê aqueles casais com aquela foto linda ali, né, instagramável, fala, nossa, deve estar transando horrores. Não tá, porque esse cara tá cumprimentando essa mulher com um beijo na testa. Beijo na testa, gente, é o fim. Tá? Hashtag fica a dica. Então da importância, Karina, desse casal, eles terem na agenda. Ai, que absurdo, agora eu vou ter que agendar para transar. Não é um agendamento para transar, como eu mesma acabei de falar. Se acabar em pizza, beleza, mas é um momento para o casal ficar junto, sabe? Deitar no sofá, fazer um carinho, receber uma massagem no pé. Toque físico. Isso, mas aí a gente entra numa coisa que infelizmente a gente não aprendeu com nossos pais, né? Eu sei que você é mãe, eu creio que você é dedicada. Mas os nossos pais não demonstraram afeto para nós. E aí, consequentemente, a gente vai para um relacionamento e a gente não demonstra afeto ainda. Tem gente que casou 10, 20 anos e aí um abraço, um beijo, igual você falou, beijo na testa. Mas cadê o abraço? Cadê o sentar, sabe, assim, no colo, ou abraçar mesmo, sentir o outro, né? A gente estava falando do sexo, é depois, né? Então, culturalmente, a gente vem de uma cultura dos nossos pais de falta de afeto. E isso gera uma consequência. Essas mulheres, nós,
né, não tirando ninguém, mas assim, tanto o homem quanto a mulher vai para o relacionamento por carência. E essa carência é física primeiro. Depois que vem a questão sexual, vamos dizer assim, né, o prazer, né? Então a gente tem que se preocupar primeiro, onde está o abraço? Onde está o afeto? Né? Karina, você me fez recordar de uma imagem, quando eu era criança, a linguagem do amor da minha mãe é atos de serviço. E eu sou igualzinha à minha mãe. Eu vou falar pra você que eu te amo, te convidando pra vir na minha casa, comer um bolo, comer uma comidinha. Muito dificilmente você vai me ver te abraçando, falando que te amo, porque a minha linguagem do amor são atos de serviço. Quando a minha mãe me dava colo, Karina, eu lembro perfeitamente. Ela estava com a barriguinha molhada, cheirando a água sanitária. Mas não tinha. Esse negócio de falar pra pai e mãe que ama é novo, é recente, é de uma década pra cá. Isso. Não tinha isso. Porque eles demonstravam a forma de amor, Karina, trabalhando, buscando sustento. Isso. Quantas mulheres, né, sustentaram seus filhos, manteram suas casas sozinhas. Uhum. É que a gente é imaturo, né, emocionalmente, e a gente esperava o presentinho, né, eu te amo. Não, gente. Não. Hoje... Era sobrevivência, né? Hoje eu consigo ver que gesto mais nobre, sabe, do seu pai chegar do trabalho, na época ele levava a marmita, ele deixava um pedacinho da carne na marmita, cara, pra dividir com a gente. Gente, que ato, que gesto mais lindo. Eu nunca fui pra Disney, meu pai nunca me levou pra Disney e nunca precisou disso pra ele demonstrar que ele me amava. Uhum. Então, esse livro, né, As 5 Linguagens do Amor, que eu acho interessantíssimo das pessoas terem acesso a esse tipo de conhecimento e entender qual é a linguagem do amor do seu parceiro, da sua parceira. O que ele gosta? De palavras, de toque, de tempo de qualidade, né, Karina? E até, por exemplo, se essa cultura dos nossos pais, né, faltou a questão do afeto, né, demonstrado mesmo, porque era outro tipo de afeto, né, para eles. Agora, a nossa geração e a próxima tem que aprender a gerar esse afeto, né? Mas é mais importante ainda é você descobrir como é que o outro corresponde a esse afeto, né? Porque às vezes não é só o toque, às vezes é o tempo de qualidade. E aí precisa aprender essas 5 linguagens, né? E hoje eu vejo assim, essa geração é mais expressiva, né? Mudou com o nosso, né? Então vamos beijar mais, abraçar mais. Aí você pega seus filhos, é automático. Uhum. Você não precisa pedir para ele dizer que te ama. Ele expressa sozinho. Ele vem e te abraça, né? E aí, voltando para a geração passada, quando esse avô ele vê o neto se abraçando. E não precisou de esforço. Então, a gente está vivendo uma mudança, sim, tanto de padrões, de quebra de padrões, né? Tanto dos nossos pais, mas a começar com a gente. Que bom, né? Que bom. E aí um assunto que é muito importante a ser falado sobre sexualidade é ensinar para a próxima geração essa mudança. E o sexo com respeito, com clareza, não do jeito que é banalizado, mas com uma certa educação, né? Sim. E por isso que eu creio assim, você fez esse curso, imagina quantas pessoas precisam dessa informação. E levar para mais lugares. Sim, Karina, eu não nasci assim. Eu escolhi ser essa pessoa que eu sou hoje. Uhum. Eu venho de uma criação muito reprimida. Minha mãe, até onde ela sabe, a mãe dela morreu no parto dela, ela não conheceu, ela não sabia nada sobre sexualidade. Minha mãe hoje, gente, tem 85 anos, ela tem um vibrador e sugador de clitóris. Minha mãe conhece o corpo dela. Ensinou, correto? Eu ensinei a minha mãe. Isso, e eu acho a coisa mais linda hoje, eu com 40 anos, a minha mãe com 85, a gente falar sobre um assunto que é extremamente tabu. Isso. Dentro de muitas famílias. Verdade. No dia de hoje. Então, a Simone, ela teve a oportunidade de se conhecer, de mudar. A mudança começou lá dentro. Uhum. Eu senti que eu precisava mudar. Eu escolhi fazer essa mudança. Eu busquei pelo autoconhecimento, eu busquei pela terapia holística, integrativa, tudo que fosse agregar para o meu autoconhecimento, porque eu falei, não vou entrar na síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim, não vou, né? Eu não tava igual a Alice no País das Maravilhas lá, qualquer caminho serve, não, eu quero ir para cá. Se eu quero ir para cá, o que eu tenho que fazer para seguir esse caminho?
Quais são as rotas? Quais são os conhecimentos que eu preciso adquirir para conseguir chegar onde eu quero chegar? Sabe, Karina? E é tudo que você ensina. É tudo que você traz para as mulheres, acho que para os homens também. Porque faz parte. Eles precisam também, não precisam. E uma coisa que eu vejo também, se antigamente nossos pais não tinham a informação, não tinham o conhecimento, nós temos agora. E é muito. A informação é uma coisa, o conhecimento é outra. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Quando se traz um assunto, você tem que perguntar mesmo se isso é verdade. Fontes. Né? Buscar a fonte e tal. E você tem a informação. Então, a geração de hoje, né, os nossos filhos, nossos netos e tal, são muito rápidos. Eu tenho a informação, mas eles não têm o conhecimento. Por isso que o podcast, eu sempre quero trazer o quê? O que você vai tirar de aprendizado com isso? Quando você estiver escutando agora, tá dentro do seu relacionamento hoje, como é que você trata o seu marido, como é que seu outro marido trata? E aí vem para a questão dos filhos. Como é que você tem esse afeto hoje com seus filhos para que reflita no futuro deles, né? Do mesmo jeito que a gente quebra ciclos, a gente cria aqueles ciclos positivos. Por que não, né? E uma coisa que eu vejo você falou assim, já tô com 40 anos, tal. Nunca é tarde. Não. Para recomeçar. E um assunto que eu queria tocar com você, nós mulheres depois dos 40, 50, a menopausa chegando, como é que fica o sexo para essa mulher? Olha, é um desafio. É um desafio. Eu posso apresentar a vulva? Pode, fique à vontade. Gente, olha que eu trouxe aqui, minha amiga. Ai, que fofa. Para apresentar, meninas, anatomicamente, tá? Como que ela funciona. Ela não é a vagina, como muitas mulheres a chamam, como muitos homens acreditam que esse seja o nome correto. Ela se chama vulva, tá? Vagina é essa estrutura por onde ocorre a penetração, por onde nasce a criança, por onde ocorre a menstruação. Esses são os lábios internos e esses são os lábios externos. Aqui é a glande do nosso clitóris e aqui está o nosso clitóris. E o nosso clitóris, ele tem toda uma estrutura interna maravilhosa, por sinal, que foi descoberto por uma médica australiana. Ela passou 10 anos estudando tudo a respeito do órgão do prazer feminino. Quando ela chegou para estudar, tinha tudo relacionado ao órgão do prazer masculino e nada relacionado ao órgão da mulher. E ela descobriu que o nosso clitóris, ele tem mais de 10 mil terminações nervosas. Toda essa estrutura, meninas, é a estrutura interna do nosso clitóris. Essa parte que temos acesso visualmente é apenas a ponta do iceberg. Ele abraça toda a estrutura do nosso canal vaginal, Karina. Olha aqui. Que legal. Então, muito rapidamente falando, quando essa mulher consegue ter um orgasmo com uma penetração, esse orgasmo é possível porque essa área interna do clitóris, que não é o ponto G, que as mulheres ficam procurando o tal do ponto G, imaginando que é um ponto estático que está lá parado, que quando você chegar, tocar o interruptor, você vai... Não, gente, é toda uma área que uma vez que estimulada, irá te proporcionar prazer. Algumas mulheres é mais pro lado direito, até mais pro lado esquerdo, para cima, para baixo. Somos únicas, graças a Deus. E muitas mulheres, quando têm o orgasmo com estímulo clitoriano, né, durante a penetração ali, ela roçar esse clitóris durante o monte pubiano do homem, principalmente no período da menopausa, que você falou, tem toda a questão do ressecamento, oscilação de humor, oscilação hormonal, temperatura. Né? O desejo, ele não é espontâneo, ele é responsivo. Essa mulher precisa criar situações para que esse momento de prazer aconteça. Não espere a lubrificação chegar ali. Use um lubrificante, facilite a sua vida. Sim. Escute um conto erótico, sabe? Aquele dia que o homem chegou e deu um beijo de língua, assim, porque quando o homem chega e dá beijo de língua é típico de hoje tem, né? Já é figurinha meio que carimbada dentro dos relacionamentos. Então escuta, não tô falando só pra você proporcionar prazer pro homem, tá, mulher? Eu tô falando pra você entrar pra esse jogo e você ganhar, e você marcar gol, porque na maioria das vezes as mulheres entram em campo pra cumprir protocolo, né? Não, entra pra esse jogo pra ganhar. E tem a ver com o medo de perder esse homem também, né? Tipo, claro, nossa, porque infelizmente, né, Karina, em pleno 2025, é capaz de você escutar que se você é traída, coisa assim do tipo, você deu motivo pra esse homem fazer isso, sabe? São coisas bem distintas. Então, menopausa, lubrificante,
conto erótico, vai tomar seu banho, meu anjo, se olha, se toca, pega o chuveirinho, faz uns estímulos, manda uma mensagem pro seu cérebro, olha, hoje eu tô afim, algo diferente está acontecendo aqui. Usa um vibrador, usa um sugador de clitóris, que é maravilhoso. Eu sempre recomendo às mulheres não usarem nada em formato fálico, porque os homens se sentem ameaçados, como se tivesse um concorrente ali na cama com eles, isso não é legal. E é possível, só que também vai ter hora que você não vai querer, e tá tudo bem. E eu acho que vai dar compreensão do seu companheiro, da sua companheira, se for uma relação homoafetiva, do casal em si, né, Karina? E uma coisa também, as mulheres, quando tá nesse período, a gente vai falar um pouco da questão da saúde mesmo. Já que ela não está mais menstruando, ou então já não tem mais a reprodução, ela pensa o quê? Ela tá livre, né? Então eu vou fazer a hora que eu quero, com quem eu quero e tal. Só que aí, e a questão das doenças transmissíveis? Karina, o índice de contágio de HIV na terceira idade é altíssimo por conta desse motivo, tá? Primeiro que as mulheres e os homens acham que o preservativo só evita filho, só evita gravidez indesejada. Não, gente, o preservativo, ele evita muitas infecções sexualmente transmissíveis. E essa mulher, culturalmente, ela tem ali na mente já, bom, eu já não menstruo mais, eu já tô na menopausa, eu não engravido. Se eu não engravido, eu não preciso usar preservativo. Né? Lembrando que o câncer de colo de útero é o segundo câncer que mais mata as mulheres. Verdade. Né, no mundo inteiro. Então, a importância dessa mulher se conhecer, dela ter uma autoestima fortalecida, porque se essa mulher, Karina, ela não tem uma autoestima fortalecida, ela tem receio até de pedir pro companheiro usar um preservativo, porque ela entra naquele lugar que ele vai achar, que ele vai pensar. Então, nesse caso das mulheres na terceira idade, a disseminação do vírus acaba sendo, do HIV no caso, acaba sendo muito maior por conta dessa mente, dessa idealização. Ah, eu não engravido mais, eu não preciso usar preservativo. E ela se preocupa também no prazer, né? Mas esquece também que existe outros tipos de doença que ela pode né, surgir através dessa relação. E aí, o quanto que essa mulher quer passar, vamos dizer assim, essa velhice bem, né? O prazer ela pode ter, quando ela quiser. Sozinha, acompanhada? Sozinha, acompanhada, né? Mas o quanto que ela tem que se preocupar com a saúde integral, né? Então, a gente tem que ser um meio, né, de comunicação, de alertar, e sempre da onde você vai tirar o aprendizado. Porque você está tendo conteúdos que, assim, de conhecimento, né? E uma coisa que eu fico pensando também, Simone, a questão da geração nova que está chegando aí, o sexo, igual você falou, é fácil hoje, né? Tanto a informação entra na internet, a pornografia e tal, mas essa jovem que está começando a vida, né? Além dela também conhecer o corpo dela, ela saber os limites, né? Do mesmo jeito que essa mulher, quem é que vai me aceitar se eu tô com o corpo, né, não tá tão em forma e tal, a menina também vai ter esse pensamento. E ela vai se entregar, né, a uma outra pessoa só para não perder, né? E aí as doenças também entram nesse quadro de idade também, né? Embora hoje, eu acho que bem menos, as mulheres ainda elas idealizam muito um amor romântico. Muito. Né, Karina? Então você vai olhar para aquele rostinho lindo, você vai imaginar, ele não tem cara de que tem nada, ela não tem cara de que tem nada. E na minha página, inclusive, eu ensino muito a respeito. Eu falo para as mulheres que elas podem sair de casa com preservativo feminino introduzido na estrutura do canal vaginal até 8 horas antes da relação. Muitas mulheres não sabem informação a respeito disso. Se durante o ato sexual, mesmo com o uso do preservativo, a questão do HPV, tá, Karina? As verrugas. O simples fato de você encostar a pele em uma lesão de HPV, onde tem aquelas verrugas, a carga viral é muito grande. Então, tem área que pode ter a verruguinha ali escondidinha e ter o atrito de pele com pele e você ter contato com o vírus. E não necessariamente numa área onde o preservativo recobre. Gente, é verdade. Então, tomar cuidado com esse negócio de ficar colocando a boca em alguns lugares, né? Tipo, é chato, gente. É um assunto chato de ser falado? É um assunto chato de ser falado. Só que é um assunto extremamente importante, extremamente necessário, né? É baixíssima a adesão da vacina do HPV. Infelizmente, hoje tá lá disponível no SUS. Tem a nona valente na rede privada, que pega os 9 principais subtipos de HPV, que são os que causam mais tipo de câncer.
Lembrando que são mais de 200 subtipos de HPV, mais de 80% da população ou teve ou vai ter contato com esse vírus um dia, assim, é fato. Eu fiquei até chocada quando você falou isso, né? Porque, assim, uma coisa é a gente saber, ter informações e tal, né? Mas você falou de até dentro do SUS, né? Tem várias áreas ali que atende. Sim. E não só ficar, eu só vou no médico, no clínico, ou só no ginecologista. Mas tem áreas ali que fazem exames, que dão preservativo, lubrificante. Tem o SAI, Serviço de Atendimento Especializado, é um serviço da prefeitura maravilhoso, sou fã de carteirinha do SAI. Tem lubrificante, tem preservativo disponível, feminino, masculino. Preservativo tem em todo lugar. Não, gente. Lá no SAI, hoje tem disponível o preservativo com textura, tem disponível o preservativo o sensitive, aquele que tem uma sensação muito mais agradável ali durante a penetração. Lubrificante, testagem de HIV, você pode chegar ali sem fazer cadastro nem nada, você tem acesso a esse exame que tem 99,9% de eficácia no resultado que você faz através de uma gotícula de saliva. Você pode fazer uma testagem rápida de HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis. Karina, a pessoa saiu ontem ali de forma desprotegida, teve a relação. Você tem até 72 horas para fazer o uso da profilaxia pós-exposição, que você retira lá no SAI também de forma gratuita, um medicamento qual esse homem, essa mulher vai poder fazer uso durante 28 dias, retornando depois para refazer a testagem do HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis, e tudo isso de forma gratuita. Então, procura na internet o SAI, o Serviço de Atendimento Especializado mais próximo da sua casa, que é o que eu falo, Karina, o que falta para as pessoas é buscar essa informação, só que a informação certa. Isso. O lugar, o acolhimento e não tem julgamento, que as pessoas acham que é um lugar frequentado só por homens homossexuais. Uhum. Não, gente, muito pelo contrário, eles são muito mais informados do que muitos héteros por aí. Isso é verdade. E é um local extremamente acolhedor, ninguém vai ficar te olhando, vai ficar te julgando. Saiu ontem, aprontou, né? E ninguém tem nada a ver com a sua vida, que eu acho que assim. Uhum. Isso é um serviço que está ali disponível, por que não usar? É isso que eu fiquei, assim, achei tão importante falar, porque, assim, tem esses órgãos e por que não procuraram, né? E aí, muitas vezes, tem o pudor também, né? É o medo de ir nesse lugar. Só que, assim, o quanto que é melhor procurar esse lugar naquele momento que você precisa do que para deixar depois? Seja através de uma doença ou até mesmo uma gestação indesejada naquele Sim, momento, né? Exato. Então, hoje nós temos a informação e o conhecimento. Agora tem que ter essa coragem de buscar, né? Aonde ir. E um assunto que falta, eu acho que tem muita coisa ainda para se falar, mas assim, essa mulher, ela quer prazer, tá? Como é que ela vai quebrar esse padrão ou esse receio de procurar um local que vende algumas coisas diferentes? Como é que ela pode se estimular, né? Como é que essa mulher, ela pode se permitir conhecer, né? Os instrumentos... Conversando com a Simone. Eu tenho uma mentoria maravilhosa, onde eu ajudo as mulheres a se conhecerem, a essas mulheres conhecerem seus próprios corpos. Muitas mulheres vão pra cama, ficam parecendo uma estrela do mar. Fica lá estática, parada e acha que o homem tem que lutar pra proporcionar prazer, ele que tem que saber onde é tudo, sendo que na maioria das vezes, Karina, essa mulher, ela não sabe nem o que ela gosta. Já começa por ela, né? Ela quer um estímulo mais forte, ela quer um estímulo mais lento, mais rápido. Não, ela precisa se conhecer, precisa começar por ela. Então, o que eu sempre falo para essas mulheres? Tá tomando banho? Seu chuveiro, tem aquela mangueirinha? Gente, aquela mangueirinha é maravilhosa. Pega ela, direciona ela de cima para baixo, ou para frente, ou para um lado, ou para o outro, para o seu clitóris. Toque, conheça esse órgão maravilhoso, que eu falo que se não fosse para ser tocado, o nosso Pai Celestial teria feito ele aqui nas nossas costas, ó. A gente não teria acesso a ele. Se ele está aqui na frente, ao alcance das suas mãos, é porque é para ele ser tocado. Uhum. Então, mulher, antes de terceirizar essa responsabilidade, porque o seu prazer, ele é responsabilidade sua. Você que tem que saber o que você gosta e o que você não gosta, e você tem que comunicar esse homem, porque esse homem não tem bola de cristal para adivinhar o que você quer e o que você não quer. Tem homem fazendo estímulo no lugar errado, estimulando a uretra, achando que é o clitóris, meninos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se você estimular a uretra, vai sair xixi, tá? É simples assim. O clitóris está um pouquinho mais acima. Nada de dedo sem estar com lubrificante, nada de língua louca, língua de vaca ali naquela mulher também, né, Karina? Sim.
um estímulo mais gostoso, mais lento, algo mais prazeroso, e essa mulher falar, olha, mais para a direita, mais para a esquerda, mais rápido, mais devagar. Fale, comunique. Só que para isso, Karina, essa mulher precisa ter uma autoconfiança muito fortalecida, uma autoestima muito fortalecida, porque senão ela vai se sujeitar a relações sexuais disfuncionais pelo medo de desagradar. Porque tudo começa em nós, né? Eu falo assim, a mudança a gente quer no parceiro, tá, mas quem vai mudar? O que é que você quer mudar nele, se você ainda não conseguiu mudar nem em você, né? Então, o processo de autoconhecimento, eu falo assim, gente, acho que deveria nascer de berço já. A criança já começa ali a estimular a criança. Que aula na escola, né, amiga? Na escola, né? E aí, quando ela consegue saber quem ela é, o que ela gosta ou deixa de gostar, ela coloca limites, né? E aí a gente vai entrar num assunto agora meio delicado, mas é necessário falar. Nós mulheres, ainda no índice no Brasil de abuso sexual, abuso de todos os tipos com a mulher ainda é muito grande, né? E uma das coisas que mais afeta é a parte sexual, né? Por falta dela confiar nela mesma, saber o que ela gosta ou deixar de gostar, ela se envolve por carência com essa pessoa. Chega num ponto que pode ter agressões, até o estupro marital, se for dentro do relacionamento, dentro do relacionamento. Então, culturalmente ainda na cabeça dela, ela tem que ceder, ela tem que estar servindo, mas o quanto que a gente precisa também alertar essa mulher, que ela precisa primeiro se conhecer, saber o que ela gosta, o que ela deixa de gostar, para atrair esse parceiro correto, né? E dentro da área sexual, é uma das coisas mais afetadas na mulher hoje. Tem um adesivo que fala que não é não, né, Karina? E não é não mesmo, tá? Muitas mulheres dentro de relações fechadas, monogâmicas, dentro de um casamento. Quantas mulheres, quantos relatos eu já escutei de mulheres que estavam dormindo e acordaram na madrugada com uma penetração indesejada, sem o consentimento. E ao conversar com essas mulheres, elas, eu achava que era normal. Eu fiquei quietinha ali porque ele fazia o que tinha que fazer e não me enchia o saco. E no dia seguinte eu acordava, eu me lavava, eu fingia que estava dormindo para que fosse rápido mesmo. Não é normal. Não é normal. Mas hoje as pessoas tendem a normalizar o que não é normal. Você tem que ter o consentimento, você tem que dizer se você quer, se você não quer, se você gosta ou se você não gosta. Sim. Carência. Cara, carência a gente vê amor onde não tem amor, né, Karina? Já começa por aí, né? A gente confunde, a gente acaba trocando muitas estações, né? E o fato dessa mulher estar carente, dela não se preencher, né? Porque ela vai buscar preencher essa carência, esse vazio, com coisas externas, com sexo de forma demasiada, com parceiros, com qualquer outras coisas, compra, bebida, vícios, né, Karina, de uma forma geral, quando na verdade já tá dentro. É isso. Tudo que essa mulher busca, tudo que essa mulher precisa, já tá aqui dentro. Só que pela falta do autoconhecimento, pelo fato de não se conhecer, ela vai se sujeitar a essas relações de forma disfuncional, vai se desagradar para agradar o outro. E o fato maior, assim, o quanto que ela precisa estar bem para estar nesse relacionamento e o quanto que ela vai permitir também esse homem tocar. Eu tive muitas experiências com pessoas após ou durante o divórcio que falavam assim, mesmo divorciada, ele vinha, aí eu tinha relação sexual. E eu fiquei pensando, e seu corpo? Cadê o seu valor? Cadê o seu respeito consigo primeiro, né? E aí passa novamente na cabeça dela, quem sabe ele continua comigo, né? E é uma forma de eu segurar ele. E muitos casos engravidaram. Teve relatos de pessoas que nesse período engravidou e depois acabava a separação. Então, uma criança no meio, olha que maravilha, né? No meio. Esse é o mais delicado. Então você vê que o abuso começa em nós, uma maneira de dizer, né? Somos abusadoras, né? Isso. Eu me permito abusar porque eu transmito certas coisas para validar aquilo. Não. Você precisa conversar, você precisa colocar, né, quais são as questões que estão incomodando o casal, né? E aí, uma coisa que eu acho muito interessante, dentro do meu processo, eu falo que tem um clique na mulher, né? Que quando ela vê sinais de abuso, ela vai procurar ajuda. Quando ela não consegue enxergar, é porque ela já está imergida naquele relacionamento e é ela com o relacionamento. Ela não consegue ver outra coisa, só vê aquela pessoa na frente. Então, a gente precisa levar informações,
mas também levar conhecimento. Essa pessoa, às vezes, ela já está num grau de emocional tão, né, delicado que ela precisa de ajuda. E aí quem está de fora, né, julga, né? Ou então fala, o que eu posso fazer, né? Tem outras que conseguem perceber e conseguem sair antes. Sim. E uma das coisas, Simone, que eu mais vejo, né, após uma separação, após um abuso sexual, é a questão da doença física. Muitas, devido ao trauma, tá, carrega o trauma interno, problema ginecológico, reprodutivo, bloqueia mesmo, tá? Porque o emocional afeta o nosso físico, sim, né? Sim. Então, a parte sexual dessa mulher, por muitas vezes, ela está bloqueada. E aí, a sua parte é essencial de trazer de volta, resgatar o toque, resgatar a sexualidade dessa mulher. Tem uma frase que fala, Karina, o corpo fala o que a boca cala, né? Uhum. Então, quando chegou no físico, é porque o emocional já, tipo, é o máximo, né? Vamos dizer assim. Então, essa parte, quando a gente fala de sexualidade, não é só para ela ter prazer, é até resgatar quem é ela. Se ela sente prazer, qual o prazer que ela sente por ela, né? Então, a parte da saúde sexual, ela vai além só de falar de sexo, né? Mas de prevenção, de reeducação, né? E aí entra um assunto que a gente pode falar o quê? Se a nossa cultura, né, ainda tem resquício do passado, né? Infelizmente, o homem ainda se acha dominante, a mulher tem que ser submissa. Tá, como é que a gente pode mudar essa geração? As próximas gerações, dos seus filhos, né? Karina, tem um documentário no YouTube que eu gosto muito, e eu indico ele principalmente para os homens. Ele se chama O Silêncio dos Homens. Os homens, eles foram criados com a ideia de que o homem não chora, vira homem, que o homem tem que prover, que o homem tem que dar conta. É um fardo muito pesado na vida desses homens. Uhum. Então, a gente começar a buscar o conhecimento por aí, tá? Eu não tô aqui para defender homem, mas eu acho que eles têm os mesmos direitos na questão, por exemplo, dessa mudança que você tá falando da mulher, né? O autoconhecimento. Essa mulher, ela vai, encosta naquele homem, naquele dia, e esse homem não teve uma ereção, sei lá por quê. Essa mulher já começa a achar que o problema tá nela, que ela não é mais desejável. Precisa mudar, gente. O homem, ele não é uma máquina, ele é um ser humano. Da mesma forma que a mulher também não tem que estar sempre apta ao sexo. Ela não é um depósito de esperma, sabe? Então, precisamos ir desconstruindo tudo isso. Só que a gente precisa querer fazer isso, né, Karina? Para que a mudança ocorra, a gente precisa buscar recursos para que isso aconteça. De que forma que eu vou desconstruir isso? E se ainda dentro da nossa cabeça, né, tem o pudor, a vergonha de levar esse assunto, né, seja entre o casal, sim, ou até entre família, né? Hoje os adolescentes, eles são muito mais abertos a conversar, né? A gente não podia, né, interferir na conversa dos nossos pais, né? Hoje não, hoje você pode abrir com seu filho, independente da idade, né? Já começar cada idade, você vai ensinando para ele o que precisa saber, né? E aí, resgatar, sim, os ensinamentos dos nossos pais, respeito, valor e tal, mas acrescentar, quebrando padrões que antigamente a mulher era um objeto, ela tem que ser submissa, mas também valorizar esse homem. Esse homem precisa agora aprender com essa nova geração. Como é meu papel agora, né? Dentro do meu trabalho eu falo assim que tem alguns casais, né? Eu não trato o casal em si, mas eu trato separado e aí depois o relacionamento melhora, né? E aí muitas vezes eu já ouvi de vários homens, eu não sabia. Precisa descer com quadrinho branco, canetinha preta, vermelha e azul. Desenha. Desenha, gente, tá tudo bem. Precisa desenhar. É isso que eu falo. Tá tudo bem ele não saber. Sim. E às vezes, mas minha mãe falou. A mãe falou, mas não ensinou. Eu sei que você tem filho, mas muitas vezes seus filhos querem que você explique. Principalmente essa geração, né? Você não adianta falar, é assim, pronto. Não. Para os nossos pais, você viu. É assim, pronto, e a gente calou, né? Agora porque não. Sim, Zequinha, né? Isso. Não. Agora seu filho, sua filha, te enche de pergunta. Bombardeio. E aí você fala, mas eu não fazia essa pergunta pro meu pai. Eu não fazia essa pergunta pra minha mãe.
Agora eles estão mais espertos, são muito mais avançados que a gente. E precisa explicar, e precisa ensinar. Não é só explicar, é ensinar. E eu fiquei chocada, assim, com vários relatos de homens. Mas eu não sabia. Aí eu falava assim, o que é que eu não sabia? Minha mãe não explicou, não me ensinou. Aí que eu fui entender o que era. Então, dentro da parte da sexualidade, esse homem também não sabe. Então, esse nosso tempo aqui é precioso para a gente ensinar, né? Eu falo que o podcast Experiência é para você tirar aprendizados, né? De tudo que a gente falou aqui, vai trazer outros assuntos, outros convidados e tal. Mas hoje, a Simone trouxe um assunto muito, muito importante. E que você leve para sua casa, né? Tipo assim, não somente você escute, mas leve para outras pessoas. E, Simone, eu quero que você me diga assim, tanto algo pessoal seu, ou alguma coisa que você presenciou, seja da área sexual ou seja da área familiar, o que é que você tirou de aprendizado da sua vida e mudou a sua vida? Autorrespeito, Karina. Quando eu entendi a importância de me autorrespeitar, que eu sou a pessoa mais importante da minha vida e que tem coisas que ninguém vai poder fazer pela Simone, só ela mesma, muitas coisas mudaram. Então hoje, a Simone, ela se cuida porque ela gosta de se cuidar. Sim. Ela gosta de se olhar no espelho e ficar bem com a imagem que ela vê refletida ali. Ela não se arruma mais para o outro da forma como ela se arrumava antes. Hoje ela se arruma para ela. Uhum. A Simone, ela toma um banho decente hoje, com calma. Ela se observa, ela se toca, porque a Simone não tinha tempo para ela. A Simone, do jeito que ela acordava, ela dormia, comia em pé ali na pia, naquela correria louca do dia a dia. Eu tenho aprendido muito, eu tenho muito a melhorar ainda, porque a gente sempre tem a mania de colocar a máscara de oxigênio no outro, quando na verdade o primeiro a receber essa máscara é você. Quantas mulheres não estão nessa rodinha do hamster, colocando a máscara no marido, no filho, no trabalho, se deixando de lado? Quantas mulheres, Karina, hoje têm ganhado dinheiro para comprar saúde futuramente? A troco de quê? Uhum. Então, eu acho que começa com o autorrespeito, com a autorresponsabilidade. Auto é sua. Não é dele, não é sua, é minha. Então, se olhar com esse olhar de carinho, se tratar bem, se colocar como prioridade na sua própria vida. E para chegar nesse nível, gente, olhar para si, é necessário, às vezes, abrir mão do ego, né? Tipo assim... Desinfla ele. Desinfla, porque eu falo assim, às vezes você já está num nível de sofrimento, tá? Seja emocional, conjugal, tem muitos tipos de sofrimento. E às vezes você, não, tá tudo bem. Só que assim, o nosso corpo reage, o nosso emocional reage, e eu falo, procure a terapia antes, né? Procure se autoconhecer, procure se respeitar, né? Já começa antes, né? E aí você vai ver a mudança acontecendo. E é maravilhoso. E nunca vai parar, tá? Autoconhecimento não tem fim, não acaba nunca. É só um pontinho que você começa. Exato. Mas tem que começar. Porque precisa dar o primeiro passo. E você vai ver a mudança tanto em você quanto nas pessoas à sua volta, né? E Simone, como é que as pessoas te acham? Onde é que elas se encontram você? Eu tenho 2 páginas. Eu tenho uma página de estética, que é Simone Guazzi Sobrancelha, Guazzi, que é a página a qual eu atuo há 19 anos na área da estética. E eu tenho a página também da educação sexual, Simone Guazzi, sexóloga, onde eu falo sobre sexualidade de forma leve, descontraída, com embasamento, onde eu tenho uma mentoria, onde eu ajudo mulheres a se conhecerem, a se colocarem como prioridade na sua própria vida, a conhecerem seu corpo, ensino essas mulheres a se proporcionarem prazer. Sejam bem-vindos. Gente, adorei. Muito, muito obrigado. E assim, eu creio que esse podcast ou qualquer outro momento que a gente estiver junto para atingir outras mulheres, né? Vai atingir homens também, com certeza. O homem também precisa de conhecimento, né? E que a gente possa expandir, né? O nosso conhecimento e chegar a lugares ou pessoas que ainda não chegaram, né? É a sororidade na prática, né, Karina? Nós literalmente pegamos nas mãos dessas mulheres e ajudamos elas nessa caminhada. Com respeito, com acolhimento, sabe? E é uma transformação assim que eu sou suspeita. É maravilhoso. Mas tem que começar. Estamos passando por esse processo, né, Karina? Constantemente. Muitos aprendizados. Mas muito obrigada. Que delícia, adorei.
Gente, por hoje esse episódio é maravilhoso. A gente vai encerrando, mas eu quero que você reflita sobre vários assuntos, né, que a gente falou aqui. Aquele que te tocar, vai buscar informação ou procure a gente, tá? Mas também compartilhe, né? Quando assistir esse podcast, compartilhe com pessoas, com uma sua amiga, aquela mulher que está passando por alguma situação e pode mudar a vida da pessoa, né? Mas continue comigo, que o podcast Experiência vai trazer mais pessoas para você aprender e tirar grandes aprendizados da sua vida. Então fica comigo para o próximo episódio do podcast Experiência.